Olá, estudante, olá, papirante, né? Olá, pessoal cepador que está se preparando aí para as grandes áreas militares, para o inglês. Vamos dar continuidade aqui ao Doorway Method, né? O método Doorway, contexto 2. De antemão, para dar continuidade, nós vamos explicar algumas coisas aqui. Essa aula 2, esse texto 2, ela vai se dividir em duas partes, porque ela vai se tornar muito longa. E eu explico por quê. Porque o texto em si é longo e tem bastante coisinha para a gente ver lá. Segundo comentário importante, no Instagram, né, me sigam lá no Prof. Galileu. No Instagram me perguntaram por que o vídeo anterior, o vídeo um, texto um, nós não subimos com a musiquinha, aquela música de introdução. Porque eu tomei um strike por utilizar uma música que na verdade era de um site de licença autorizada, livre, né? Mas uma empresinha esperta aí acha que tudo que é de graça da internet eles podem utilizar como próprio. Mas, então nós vamos agora fazer no método tosco, sem musiquinha de abertura. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso texto, tá bom? Então, vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Então, esse primeiro texto, gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Refere-se ao gênero, né? Ao gênero desse texto. Qual é o gênero desse texto, né? Gênero ou genre, como diz em inglês. Ele é um e-mail. Né? E-mail é uma forma que as pessoas antigas, né, os dinossauros, aí, utilizavam para se comunicar entre si. Né? Aqui nós temos então a Federal do Rio Grande do Norte e nós vamos tratar então das questões de 5 a 11. Então essa aula ela vai se referir à parte 1, tá? A primeira parte do texto. Então o que a gente precisa saber desse gênero? Primeiro, ele sempre vai ter alguém que mandou para alguém que foi enviado, um destinatário e um remetente. Sempre vai ter uma data e um assunto, né? Subject, assunto. Sent, enviado, from, de, to, para, beleza? Então, a Janet mandou para a Melissa, né, um e-mail na quinta-feira, em 6 de fevereiro de 2001, a 1h30, né, 1h30 da tarde, from Brazil, né? O assunto é from Brazil, é uma resposta ao from Brazil. Esse RE quer dizer resposta, reply, né? Então nós vamos ver parte a parte, mas antes de entrarmos no texto, vamos dar uma olhadinha aqui nas expressões que nós vamos estudar hoje, né? Nós vamos ver aqui algumas expressões como such a long letter to, né? Uma carta tão longa, né? Uma carta, essa expressão such, apesar de ela vir antes, né? Such a long letter to quer dizer uma carta, tá? Uma carta, então, porque tão longa, né? Tão longa, também, né? Então, to aqui é também. Essa expressão aqui que nós temos, we did have a grand Christmas, né? Então aí nós did have é a mesma coisa, tá? Did have é a mesma coisa que, eu vou escrever aqui, galera, ó. Did have é a mesma coisa que had, que é o passado. O verbo o verbo to have é ter, did have, teve, né? Tivemos é igual a had. Qual a diferença, professor? A diferença é que com did have nós temos uma ênfase. Tivemos sim, tivemos mesmo, né? E a palavra grand quer dizer grandioso, magnificente. Então, essa expressão quer dizer nós tivemos, ou tivemos sim, nós tivemos mesmo, né? Um grandioso Natal, grandioso, magnificente Natal. Opa, grandioso Natal, né? Tá aí, tivemos um grandioso Natal. Beleza? A expressão couldn't, nesse texto aqui, é não pôde. Não pôde. Poderia ser não poderia, mas nesse texto fica melhor. Não pôde, tá bom? For them to receive the award, né? Para o them, que é o nome da personagem, receber um prêmio.
Então alguém no nosso texto vai receber aí um prêmio, a palavra prêmio aqui, ó, award, né? Award for being an ageless hero, né? Por ser. Na aula passada eu falei para vocês, depois de preposição é comum ter o ing e o verbo continua em português com como se fosse um infinitivo, né? For being, por ser, não é por sendo não, tá? Por ser um herói sem idade, um herói, né? Sem ageless, sem less é sem idade, beleza? Então select nomination, né? Selecionando, desculpa, nossa empresa seleciona, Alberto, presta atenção, né? O nosso aluno seleciona indicações, né? Nomination, indicações. In spite of, essa expressão aqui, ó, pode anotar aí no seu caderninho que você vai usar ela muito. Ela vai cair no seu concurso esse ano, tá? E se cair, você tem que entrar aqui no nosso bate-papo e dizer, ou no nosso, desculpa, nas nossas mensagens e dizer que caiu. Quer dizer, apesar de, olha aqui a expressão, aqui tem mais uma preposição, ó, of, apesar de ser velho, apesar de ser idoso, beleza? Então, apesar de ser velho, apesar de ser idoso. Tranquilo? Vamos ver se a gente consegue encontrar essas expressões no nosso texto? Então vamos lá. It's lovely to hear from you. Such a long letter too. We did have a grand Christmas. Diana couldn't come, but we visited her in December, so we saw all the kids. Then in January, Dean and I went to Harrisburg, where Karen lives, for Dean to receive the award for being an ageless hero. Our insurance co selects nomination for old people who helps others in spite of being old. Dean is certainly a good example. He helps all my friends. Então, né, é muito bom ter notícias de você. It's lovely to hear from you. Né? É muito bom receber notícias de você. Se você traduzir ao pé da letra, é amável ouvir de você. Mas não é isso que quer dizer, né? É bom ter notícias suas. Such a long letter too, né? Numa carta tão longa também. Nós tivemos sim um grandioso Natal. Dina não pôde vir, mas nós a visitamos. Nós visitamos quem? A Dina, né? Mas nós visitamos a Dina, nós a visitamos em dezembro. Então nós vimos todas as crianças. Então em janeiro, Dean e eu fomos a Hattiesburg, onde Karen vive, né? For Dean to receive the award for being an ageless hero, né? Para que, por ocasião, né, do Dean receber, por ocasião, aqui tá porque, né, deixa eu só anotar aqui, por ocasião do Dean receber um prêmio por ser um herói sem idade, né, um herói sem idade. Nossa companhia de seguro, essa expressão co quer dizer companhia, né? Em português, co é igual CIA, né? Companhia. Então, a nossa companhia de seguro seleciona indicações para pessoas idosas que ajudam outras, ao invés de ser só velho. Dean é certamente um bom exemplo. E nos parece que esse texto pode continuar. Então, provavelmente a gente vai ter que pegar essa frase aqui. Ele ajuda todos os meus amigos, tá? Então parece que até aqui tá funcionando bem. Tranquilo? Pegaram essa parte do texto? Né? Aprendemos bastante expressões bonitinhas aí, hein? Aí o texto continua. Who are widows with things that need a man? Né? Que são viúvas, ou que estão viúvas, né? Vou pegar aqui o nosso apontador laser, né? Que estão viúvas,
né, que são viúvas com coisas que precisam de um homem ou de um conselho de um homem. E aí encerra aquele parágrafo que nós estávamos vendo. Então veja quantas expressões importantes, né, nós aprendemos na aula, né, no trecho anterior. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, né? Nós vamos aí para a próxima e aqui nós vamos escrever então as expressões. Who are widows, né? Que, né? Esse aqui é um que, tá? Quando o who, quando está no começo de uma frase é quem, tá? O who, quando ele está no meio de uma frase é que, tá? Que são viúvas, né? Viúvas, tá? Um conselho de um homem. Aqui nós temos um caso genitivo, né? Um caso genitivo, né? Então aqui você tem a palavra um, conselho, advice, né? Conselho. Aí a preposição de, né? Em português está incutida nesse apóstrofo S de homem, um conselho de homem, né? Ele trabalha em torno, né? Trabalha em torno, em volta, né? Trabalha em torno da igreja. Vocês vão ver que ele trabalha em torno da igreja, inclusive no berçário. All but two, né? All quer dizer todos, todos. E aí, but, muita gente aprende como mas. Ele realmente é mas depois da palavra all quer dizer exceto, tá? Todos exceto dois. Dois o quê? Dois dos netos, né? Todos foram vê-lo, exceto dois dos netos, tá bom? Aqui temos mais uma expressãozinha, né? Dirigir-se para casa, ir, né? Dirigir, conduzir, rumar, né? Seguir para casa, ir em direção a, né? Dirigir-se para casa, ir para casa, head for home, beleza? Eles tiveram que levantar, né? Eles tiveram, passado do verbo have, né? Eles tiveram que levantar às 4 da madrugada, né? Às 4 da madrugada. E aí aqui a gente vai ter a expressão had a great time. Isso vem da expressão to have a great time, que quer dizer se divertir, tá? Isso quer dizer se divertir, divertir-se. E aqui, como está no passado, nós todos nos divertimos, tá bom? E a expressão é difícil, né? Juntar ou ter os três, ter todos os três. Então, provavelmente eles estão falando aí de juntar três pessoas. Desculpa aí, galera, pela letra feia. Eu vou aprender a usar isso aqui e a gente volta com letra mais bonita, né? Então vamos lá. Cadê a borracha? Para apagar o errinho. Aí, vamos embora. Então, olha lá. Vamos continuar daqui, então. Deixa eu pegar o nosso apontador. He works around the church a lot too. Ele também trabalha em torno da igreja muito, né? Também. Even in the nursery. Até mesmo no berçário. Olha que engraçado. A palavra nursery pode confundir você. Nurse é enfermeira, né? Mas nursery, berçário. All the kids were there, and all but two of the grandchildren were present for the coffee and luncheon on, né? Então,
todas as crianças estavam lá. Todas as crianças estavam lá. E todos, exceto 2 de seus netos, estavam presentes para o café e o almoço, né? Que me parece o nome de um restaurante, tá? Dina e seu esposo tiveram que chegar lá de carro, direto após o lunch on, né? E seguiram para casa. Eles tiveram que levantar às 4 da manhã para chegar na hora para o café. Nós todos nos divertimos. E é difícil é difícil reunir todos os 3 em um só lugar. Porque por causa do trabalho deles. As garotas tiveram que voltar para trabalhar ou ir para trabalho no dia seguinte do feriado. This was such a wonderful occasion. Aqui nós vamos ter de novo aquela expressão com o such, né? Então vamos lá. Esta foi uma ocasião, uma ocasião, né? Até aqui, ó. Esta foi uma ocasião e agora entra a expressão, né? Tão. Onde está o tão? Tá aqui, ó. Such. E aí, a última expressão maravilhosa. Wonderful. Maravilhosa. Tá? Então toma cuidado com as expressões que tem esse such aí, né? Essa foi uma ocasião tão maravilhosa. Eles tiveram que fazer esforços extremos para chegar lá. E eles estão orgulhosos de seu pai. Eles estão orgulhosos de seu pai. Beleza? Você passou um mês com toda a família. Você passou um mês com toda a família. Aí, vamos lá. Só mais um pedacinho. Eu, né? Tinha lá o eu anterior na linha 24, né? I don't think we could stand that long. Aqui tem uma expressão que eu quero que vocês anotem que é stand, que é suportar. Suportar. Eu não acho, I don't think, eu não acho que nós poderíamos suportar uma coisa tão longa. Uma coisa tão longa. Beleza? Então vamos ver o que nós temos aqui. Nas expressões. Tempo de lazer. Tempo de lazer. I learned that. Eu aprendi isso. Aprendi isto. Vivendo lá. Vivendo lá. Alguém aprendeu algo, hein? Nós. Olha aqui a expressão. Se você procurar a palavra treasure, você vai achar tesouro, né? Mas aqui tem sentido de valorizar. Nós valorizamos, né, aquela época, aqueles anos, aquela época, né? Long time no see é uma gíria, quer dizer, faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo que não nos vemos. Mas é uma gíria, tá? Às vezes é estranho. It's make fun of, fazer graça. Tirar sarro, né? Fazer graça. Tirar sarro. Pick up, né? Pick up é pegar, né? Aqui vai ficar com o sentido de pegar a pronúncia, né? Pegar o sotaque. O sotaque inglês, né? Provavelmente alguém esteja morando em Londres. Então vamos lá, vamos ler o texto rapidinho. Vou pegar aqui o nosso laserzinho.
Talvez na praia com um cozinheiro poderíamos. Então eles não conseguiriam suportar tanto tempo. Talvez na praia com um cozinheiro nós suportaríamos. Americanos nunca conseguem encontrar tanto tempo para o lazer, né? Tanto tempo para o lazer. Nosso tempo deve ser compactado. Nosso tempo deve ser compactado. Brasileiros são mais relaxados quanto ao tempo. Brasileiros são mais relaxados quanto ao tempo. Eu aprendi isto vivendo lá. Nós valorizamos aqueles anos. Long time no see é uma gíria, mas muito bem entendida. Algumas pessoas formais poderiam se sentir que esteja tirando sarro das pessoas chinesas, do povo chinês. Nós dizemos isso o tempo todo. Onde você está aprendendo a sua gíria? É divertido aprender. Estou feliz que seu filho esteja curtindo a estada dele. Estou feliz que seu filho esteja curtindo a estadia dele na Inglaterra, no Reino Unido, né? In UK. Falta só um D aqui, né? In the UK. Um grande jeito de ganhar, um grande jeito de pegar o sotaque inglês. Eles sempre soam, né, muito adequados, né? Eles soam muito respeitável, proper, né? Essa palavra proper tem vários sentidos, né? Adequado, respeitável. Escreva de novo quando você tiver um minuto. Então a gente vai encerrar essa esqueci de comentar aqui uma coisa importante. Much love, Janet Bunch. E aí aqui ela encerra o e-mail dela, né? E aí tá dizendo de onde. Nós vamos encerrar, galera, essa parte. E na próxima aula a gente faz as questões e comenta uma a uma. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Vejo vocês na parte 2 dessa aula.